Hoje a gente vai falar sobre o uso do equipamento de proteção respiratória. O nosso manual preconiza que durante a passagem de serviço e durante a conferência dos materiais e equipamentos, os componentes das guarnições de incêndio deverão realizar a inspeção e testes necessários no EPRA com o objetivo de verificar o seu perfeito funcionamento para que não ocorra nenhum problema durante as ocorrências. Independente do equipamento que você possua na sua unidade, todos os equipamentos de proteção respiratória autônomos possuem 4 conjuntos, sendo eles o conjunto da máscara respiratória, que é a peça facial, o conjunto do regulador de respiração, que é também chamado válvula de demanda, o conjunto suporte dorsal e o cilindro. Durante a passagem de serviço, o que o militar tem que fazer? Ele tem que verificar, peça por peça, se não há nenhuma deformidade, se não há nenhum dano no equipamento. Então a gente vai iniciar pela máscara. Você vai verificar se os tirantes estão postados devidamente, se não tem nenhum rasgo, se não tem nenhum defeito, se não há arranhões que prejudicam a visão do visor. Vai verificar o dano nos comunicadores de voz, verificar a integridade da mascarilha, que é muito importante, e o bocal se está devidamente, a integridade está perfeita. Com relação à válvula de demanda, os senhores vão verificar o botão de autonomia de ar, se está ok, e o botão de purga, verificar em volta se não tem nenhum defeito, não tem nenhum dano no equipamento. No suporte dorsal, os senhores vão desconectar o cilindro, tirar a trava. Esse suporte é da Scott, então ele tem uma trava, aperta a trava, retira o cilindro. No suporte dorsal, o que vai ser verificado, no primeiro momento foi retirado o cilindro, já verifica a integridade aqui da estrutura metálica, os tirantes de ombro, o tecido, os pneumáticos, que são as mangueiras e conexões. Verifiquem o manômetro, integridade do manômetro. E verifiquem também a integridade do O-ring que faz a conexão com o cilindro. No cilindro, o que deve ser verificado nele? Se não há ranhuras, rachaduras, se o cilindro não foi... se não houve queda, se não tem rachaduras importantes, o manômetro, o batente do manômetro e a válvula. Após a utilização do seu equipamento, o militar vai proceder então com a limpeza e a desinfecção do mesmo. Como? Para a limpeza, que é a retirada da sujidade, ele vai utilizar detergente neutro, água potável, esponja, a escova, de preferência com cerdas macias, e os panos. Podem utilizar também gases no lugar dos panos para realizar a fricção para a retirada dessa sujidade. Após essa limpeza, o militar vai desinfetar o seu equipamento. E hoje a gente vai utilizar o hipoclorito a 1%. Caso o militar não tenha disponível o hipoclorito a 1% e ele só tem água sanitária, ela tem sua composição de 2 a 2,5% de hipoclorito. Para esse caso, a gente vai passar as composições, as conversões necessárias para que a solução dele contenha a porcentagem correta para a desinfecção. Vamos fazer, então, o preparo da solução ideal para a limpeza de máscara do EPRA. Para essa solução, o ideal é utilizar a cada 5 ml de hipoclorito a 1%, 1 litro de água. No exemplo aqui, a gente tem um balde com 10 litros de água. Assim, a gente vai utilizar um copinho de café de 50 ml de hipoclorito a 1% e diluir em 10 litros de água. Após a solução preparada, nós já colocamos ela no borrifador, mas você pode fazer direto a solução no borrifador. No caso exemplificado, a cada 500 ml de água, você vai utilizar 2,5 ml de hipoclorito a 1%. Vamos realizar, então, primariamente, a limpeza da máscara. Então, o que o militar tem que fazer? Ele tem que fazer a higienização da máscara por completo, começando pela limpeza, como já foi dito. Para os tirantes da máscara da Scott,
que é de tecido, de Kevlar, você vai ter que utilizar a escova. Então, nós colocamos aqui uma solução de limpeza, que é simplesmente água com detergente neutro. Então, você vai borrifar por toda a extensão dos tirantes, da máscara internamente e externamente. E com a escova você vai retirar toda a sujidade. Depois, enxaguar com água normalmente. Da mesma forma, você vai realizar essa higienização em toda a parte interna. Então, você vai realizar a limpeza esfregando com o pano, aqui a vedação da borracha interna e externa, a mascarilha. Inclusive, se o militar preferir, ele pode retirar a mascarilha para poder lavar separadamente, né? Higienizar separadamente, é só desconectar. E continuar com a limpeza aqui em todas as conexões, no visor interno, esfregando. E externamente também. Depois que o militar realizar essa limpeza, essa máscara tem que ser lavada com água corrente. Então, se você tiver um outro borrifador, pode borrifar a água, enxugar, para depois passar para desinfecção. Faltou o borrifador com água agora. Tá. Vou passar em água corrente. Eu vou falar um negócio aqui interessante. Então, tá. Levando em consideração que esses tirantes são de tecido, o militar, para poder realizar a desinfecção da máscara, ele pode retirar os tirantes, uma vez que, quando colocado para secar, esses tirantes levam até 24 horas para secar à sombra, né, ao ar ambiente. Então, ele vai retirar todo o tirante. Uma vez retirado todos os tirantes, né, os dois são abotoados na parte superior. As outras tiras são só passadas. Então, o militar vai retirar e aqui retira a presilha. No caso desse tirante tipo aranha, né, que a gente fala, o tirante de cabeça, ele pode lavar, só realizar a limpeza dele. E aí, feito a limpeza, coloca para secar. E a máscara, existe duas formas de fazer. Ou ela vai ficar em imersão nessa solução por 2 minutos, na solução de hipoclorito, ou pode só jogar o spray. Após retirar o equipamento da solução de hipoclorito, o militar tem que lavar esse equipamento com água corrente e pode ser seco à sombra ou com um pano limpo de algodão sem fiapos. Agora nós vamos iniciar a limpeza e desinfecção do regulador de respiração, também chamado de válvula de demanda. O que é interessante nesse caso? O militar vai travar o botão de autonomia de ar e fechar o botão de purga. Primeiro vai realizar a retirada da sujidade, né? Realizar a limpeza. Pode fazer a fricção com o pano. Retira todo o excesso de sujidade. Depois disso, ele pode dar início. O que é interessante também? Você retirar o excesso de sabão também. Pode utilizar água para retirar o excesso. Feito isso, você pode fazer a desinfecção desse equipamento com a mesma solução utilizada na máscara. Então, você vai utilizar a solução em todo o equipamento, vai deixar agir pelos mesmos 2 minutos e depois tirar o excesso da solução. O que é interessante também? Pode ser que fique algumas gotículas da solução aqui dentro do equipamento. Você vai conectar no seu suporte dorsal, abrir o seu cilindro e deixar que o ar comprimido passe por todo o equipamento para poder tirar essa solução aqui do pneumático, das mangueiras. Para a limpeza do suporte dorsal, que vai ser uma limpeza mais grossa, mais rústica, você vai basicamente priorizar a limpeza. Então, você pode utilizar a esponja, sempre tá em mãos a sua solução, né, com sabão,
neutro, vai borrifar em todo o equipamento e você vai fazer a fricção tanto com a esponja ou, dependendo do tanto de sujidade, com a escova, e podem utilizar também o pano. O pano vai fazer toda a limpeza do equipamento, tirando a sujidade, depois colocar para secar a sombra ou secar com pano limpo. Assim como no suporte dorsal, o procedimento para o cilindro é da mesma forma, utilizar a solução de limpeza, fazendo a fricção ou com a esponja ou com a escova, dependendo da necessidade, da sujidade, ou com o pano. Para as unidades que ainda utilizam a marca MSA ou Drager, que a máscara é toda emborrachada, existem algumas particularidades nessa máscara. Então, você pode desmontar vários componentes. Da mesma forma que nós fizemos a higienização da máscara da Scott, a gente vai fazer da máscara da MSA, da Drager, de qualquer outra marca. Da MSA ela já está toda desmontada, você vai retirar toda a sujidade, igual a outra, com todas as peças, vai retirar, passar a água com sabão neutro, fazer a limpeza. Depois da limpeza, você vai enxaguar e passar para a desinfecção. A desinfecção, da mesma forma, ou você utiliza o borrifador com a solução que foi passada, ou coloca esse material submerso na solução em 2 minutos. Depois, da mesma forma, você vai retirar da solução, vai enxaguar esse material com água corrente e ele pode ser seco tanto com um pano limpo quanto à sombra, ou você pode utilizar também ar comprimido. Com relação ao coronavírus, a 3M Scott lançou um artigo em que nos orientou para que aqueles militares que tiveram contato com coronavírus ou suspeita possam realizar uma desinfecção na sua máscara. Eles vão utilizar uma concentração diferente dessa rotineira do nosso serviço, a qual ele vai utilizar para o hipoclorito a 1%, ele vai utilizar metade da solução de hipoclorito 1% e a outra metade vai completar de água. E vai deixar o material submerso ou borrifar a solução no material e deixar descansar por 1 minuto apenas. Depois vai enxaguar com água corrente, deixar secar a sombra, ou pode ser seco também com um pano limpo. Depois da sua máscara higienizada, ou seja, limpa e desinfetada e seca, o militar vai proceder com o correto armazenamento da máscara para ser utilizada no serviço. A máscara deve ser colocada em um saco plástico. Inclusive, o militar pode identificar quem realizou a higienização e qual o dia, e colocar ela acondicionada para que não ocorra danos à máscara, e pode guardar na viatura. Agradecemos a participação na 13ª CIPAT do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Obrigada.